Som, som, som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui para a gente resolver juntos a questão 80 do vestibular 2018 da Unesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A figura representa um painel colorido e a imagem de parte desse painel observada através de uma lente convergente, colocada paralelamente à sua frente. Bom, na figura, aqui a gente tem o nosso painel. Esse retângulo que está aqui atrás é o painel colorido que faz o papel do objeto para a nossa lente. Então aqui, o painel é o objeto. Enquanto isso, essa região aqui, que está sendo observada através da lente convergente, a lente ela está aqui, ó, nessa posição, tanto que o exercício fala na sequência. Considere que o círculo representa a lente. Bom, essa região aqui dentro é a imagem vista pelo observador. É a imagem que a lente forma do painel e uma pessoa consegue observar, ok? Considerando que o círculo representa a lente e essa lente ela tem distância focal igual a f, a pergunta da questão: qual é a distância entre o centro óptico da lente e o painel? Em outras palavras, qual é a distância do objeto até a lente? Vem, antes da gente fazer uma análise mais técnica do que está acontecendo aí, só de bater o olho na figura, a gente já consegue tirar algumas características da imagem que essa lente está formando. Como assim? Essa lente foi colocada na frente do painel e quando eu olho através da lente, o que eu enxergo aqui é a imagem gerada pela lente. E nessa imagem, as cores estão invertidas, né? E elas não estão só invertidas na vertical, elas estão invertidas também na horizontal, que é o que acontece quando a gente obtém uma imagem invertida por uma lente. A primeira característica que a gente vai colocar aqui é que essa imagem conjugada, essa imagem gerada, é uma imagem invertida. Lembre-se que quando a gente fala de inversão para as lentes, acontece no eixo vertical e acontece também no eixo horizontal. Segunda característica, se eu sei que a imagem é invertida, automaticamente eu sei que a imagem é real, porque essas palavrinhas são inseparáveis. Real anda junto com invertida, assim como virtual sempre anda junto com direita. Já sabemos que a nossa imagem é real e invertida. Para saber o posicionamento do painel em relação à lente convergente, uma lente que é capaz de gerar 5 tipos de imagem diferente, seria interessante que, além da natureza e da orientação, a gente pudesse falar sobre o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. E é isso que a gente vai investigar agora. Só antes de ir para a nossa análise, vamos usar uma dose de malandragem aqui para descartar algumas alternativas? Nós estamos com uma lente convergente e essa lente convergente gera uma imagem real e invertida. Eu separei esse material aqui, que está disponível na descrição do vídeo, onde do lado da esquerda a gente tem os raios notáveis, aquelas ferramentas que a gente utiliza para desenhar a imagem de uma lente esférica, e do lado da direita, as imagens conjugadas por lente convergente e por lente divergente. Da divergente não tem nem muita graça, porque independente de onde você coloca o objeto, a imagem é sempre do mesmo jeito, virtual, direita e menor. Mas para a lente convergente, nós temos 5 tipos de imagem possível, dependendo da posição do objeto em relação a ela. Dá uma olhada aqui. Se o objeto estiver antes, além do anteprincipal, a imagem é real, invertida e menor. Se o objeto estiver sobre o ponto anteprincipal, a imagem é real, invertida e tem mesmo tamanho que o objeto. E se o objeto estiver entre o anteprincipal e o foco da lente convergente, a imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto. A partir de agora, a gente não tem mais imagem real invertida, porque com o objeto sobre o foco da lente convergente, a imagem vai ser formada no infinito. É uma imagem imprópria. E com o objeto entre o foco e o centro óptico da lente convergente, a imagem é virtual, direita e maior. Portanto, nesse exercício, onde a gente já sabe que vai ser conjugada uma imagem real invertida, a gente só tem 3 opções possíveis.
o objeto se encontra a uma distância maior que o dobro da distância focal. Lembra que a distância do anteprincipal até a lente é o dobro da distância focal da lente? Então, nessa primeira situação aqui, o objeto está a uma distância maior que 2f. Na letra B, nesse segundo caso, o objeto está sobre o anteprincipal. Então, ele se encontra a uma distância igual a 2f da nossa lente. E nessa terceira e última possibilidade, o objeto está entre o anteprincipal e o foco da lente. Portanto, a distância do objeto até a lente é maior que a distância focal e menor que o dobro da distância focal. Essas são as três possibilidades. O objeto não pode estar sobre o foco e nem a uma distância menor que a distância focal da lente, senão a imagem seria virtual direita e maior. Vamos voltar para as alternativas? Com essa nossa análise da parte artística, a gente pode descartar a letra A, não tem como ele estar sobre o foco, e a gente também pode descartar a letra D, não tem como o objeto estar entre o foco e o centro óptico da lente. Estamos entre letra B, letra C e letra E. Bora agora para a nossa análise para descobrir qual é o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto, e aí sim a gente conseguir cravar a alternativa correta do problema. Vem cá. Essa é a imagem que aparece ali no enunciado da questão. É o que o observador está enxergando. Ali no fundo a gente tem o painel, o objeto, e através da lente o observador enxerga a imagem conjugada desse painel. Vamos enxergar esse problema por uma perspectiva diferente? Vamos enxergar o problema agora de lado. Eu tenho ali o meu painel, o objeto, a nossa lente foi colocada paralela ao painel, e ali eu vou desenhar o eixo principal da nossa lente. A imagem, como é uma imagem real, ela é formada do lado oposto em que se encontra o objeto. Como assim? A nossa lente está dividindo essa tela na metade da esquerda e na metade da direita. O objeto está na metade da esquerda, como a imagem é real, a imagem vai ser formada na metade da direita. É aqui que vai estar a nossa imagem. Uma imagem real e invertida, tanto na vertical quanto na horizontal. O nosso observador está ali no cantinho. E quando ele olha para tudo isso, sabe o que ele enxerga? Bom, essa lente não é uma lente infinita. Ela tem uma área delimitada, que é a área do círculo. Então ela não vai conseguir criar a imagem completa do painel. Ela vai criar um recorte da imagem do painel. Se coloca agora no lugar do observador, faz o seu exercício de empatia. Para uma pessoa nessa posição, o que ela enxerga, basta você sobrepor as camadas. A pessoa vai enxergar isso daqui. E uma coisa que eu quero que você repare nessa imagem. Perceba que esses setores circulares aqui, essas fatias de pizza aqui de dentro, elas estão perfeitamente alinhadas com os retângulos do painel do objeto que está ali atrás. Para esse alinhamento acontecer de forma perfeita, é porque a imagem gerada pela lente tem o mesmo tamanho que o objeto. Se isso não acontecesse, o alinhamento não seria assim. Por exemplo, faz de conta que a imagem gerada pela lente é menor que o objeto. Na hora que a gente sobrepõe as coisas, sabe qual seria a visão do observador? Ele ia enxergar alguma coisa desse jeito. Como a imagem conjugada é menor que o objeto, ia sobrar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. O alinhamento não ia ser perfeito. Dessa forma, a gente pode concluir que a imagem não pode ser nem menor nem maior que o objeto, senão a coisa não vai alinhar. Conclui-se que a imagem tem que ter o mesmo tamanho que o objeto. Ok? Bom, então a nossa imagem real e invertida não é só real e invertida. Ela é real, invertida e tem o mesmo tamanho que o objeto. Da nossa aula de artes, daquele material extra que eu mostrei para você. Quando que uma lente conjuga uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho? Quando o objeto é colocado sobre o anteprincipal dessa lente. E dessa forma, a imagem vai sair no anteprincipal do outro lado. Eu vou marcar aqui na figura o centro óptico da lente. Qual é a distância do ponto anteprincipal até o centro óptico? Não é o dobro da distância focal? Então essa distância daqui até aqui ela é igual a 2f. Assim como a distância da imagem até a lente também vai ser igual a 2f. Dessa análise, a gente acabou de concluir que para que aquela visão seja percebida pelo observador, o objeto, o painel,
precisa ser colocado no ponto antiprincipal da lente. O objeto precisa estar a uma distância igual a 2f da nossa lente convergente. Só para formalizar, a nossa imagem é invertida, real e tem o mesmo tamanho que o objeto. Quando isso vai acontecer? Quando o objeto é colocado sobre o antiprincipal da lente, quando a distância do objeto até a lente é o dobro da distância focal. A nossa alternativa correta é a letra C. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!